Às vezes nós queremos descansar em nós mesmos, não é isso? E nós não queremos, e muitas vezes não é porque a gente não quer, muitas vezes é porque a gente não é ensinado, não é um caso de vocês são ensinados aí a ter descanso em Deus. E hoje eu preciso que você abra a sua Bíblia, né, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, né? Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Aleluias. Amém? Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Deus, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Fala conosco, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha nos abençoar com a sabedoria e o conhecimento. Que teu Espírito Santo possa nos ensinar esta manhã. Em nome de Jesus, repreenda toda ação do inimigo, todo pensamento contrário leva cativo, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Que teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Fala conosco, fala comigo, e que possamos ser, Senhor amado, não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Coloque sua Bíblia no descanso aí, né? Irmãos, hoje nós vivemos em uma sociedade marcada por ansiedade, estresse, esgotamento. E esta passagem oferece, irmãos, uma mensagem contracultural apontando para Jesus como fonte da nossa paz verdadeira. Sabe, quando nós falamos da paz verdadeira em Cristo, o que nós pensamos, irmãos? O que nós pensamos? O que vem na tua cabeça? Sabe, essa era que nós vivemos é uma era de cansaço. Nós estamos no final de abril, né? E nós parece que já estamos chegando no final do ano quase sem energia. Aí, então, que pressão são essa, irmão? Pressão por produtividade, demandas do trabalho, desafios familiares, incerteza no mundo que nos deixa exaustos. Muitos de nós carregamos fardos que parecem esmagadores. No entanto, Jesus faz um convite revolucionário. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse convite, irmãos, não é apenas um alívio temporário, mas uma promessa de paz profunda e verdadeira. Você tem noção disso? Sobre esse convite? Você tem noção que todos os dias o Senhor fala isso para nós? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, as doenças psicossomáticas hoje, que são doenças da mente, né? Elas estão adoecendo o nosso corpo. E por quê? Ansiedade. E Cristo fala, não é isso? Basta cada dia o seu mal. E hoje ele faz um convite para nós. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 55, versículo 1. Olha o convite que o Senhor Jesus nos faz. Todos que tendes sede, vinde a mim as águas cristalinas. E vós, os que não têm dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei, vinde adquirir vinho e leite sem pagamento e sem custo. Jesus começa dizendo a todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim.
E esse convite não tem valor. Esse convite não é para você pagar alguma coisa. Esse convite, irmãos, é simplesmente para nós aceitarmos. Esse convite, irmãos, é dirigido a nós todos. Não importa o peso que você esteja carregando. Seja ansiedade, culpa ou esgotamento, Jesus convida a se aproximar. Onde os sedentos são chamados sem custo. Irmãos, hoje num mundo onde que você anda na igreja, tudo é pago. Para você entrar na igreja é pago. Para você sentar nos bancos da igreja também é pago. E quando você não paga, as pessoas te cobram. O valor, irmãos, Isaías 51:1, como nós lemos, irmãos, Jesus nos oferece descanso gratuito a todos que reconhecem a sua necessidade. Ele não exige se você é formado, ele não exige se você tem qualificações, apenas um coração disposto a aceitar o convite. Irmãos, esse convite, irmãos, ele não valoriza a tua autossuficiência, mas Jesus, ele pede o quê? Que você simplesmente admita a sua fraqueza. Como que você está admitindo isso? Você é autossuficiente? Ou você depende dele? Ele não... Irmãos, aqui tem algo maravilhoso nisso, que ele não promete, irmãos, eliminar todos os seus problemas, mas ele garante um alívio para nossas almas. Nós precisamos entender isso, irmãos. A universalidade desse chamado, irmãos, nos lembra que ninguém está incluído. Hoje nós temos igrejas de inclusão, hoje nós temos uma igreja para cada tipo de pessoa. Mas por que há igreja para cada tipo de pessoa, irmãos? Por falta de aceitar esse convite. Que por falta de dizer, eu estou precisando, eu estou necessitado de Cristo. Eu preciso de verdade estar em Cristo. Quer seja você um crente novo ou alguém que há anos luta, Jesus está de braços abertos e prontos para receber você. Irmãos, às vezes as pessoas não identificam e entram num processo de negação, de tanto problema, de tantas dificuldades, que entram num processo de negação e diz, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Cristo. E o convite é, vinde a mim. Vinde a mim. E quando nós entendemos esse convite, irmãos, há alívio para a nossa alma, há bálsamo para a nossa alma. Quando nós aproximamos dele com confiança e sabendo que seu convite é para nós, tendo a certeza que esse convite é para mim, você pode entender isso esta manhã, que Jesus está te convidando, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e te diz que eu aliviarei. Mas para isso nós temos que passar por um processo, irmãos, de aceitação, que precisamos ter a certeza que descansamos no Senhor. O problema hoje, irmãos, é que nós não descansamos no Senhor. Nós deixamos os problemas nos sucumbir, nós deixamos as dificuldades ditar as regras de nossa vida, deixamos que a falta financeira dite as regras de nosso relacionamento, até mesmo dentro da nossa casa. Mas o descanso que o Senhor Jesus nos oferece é maravilhoso.
Por favor, abra Salmo 23, verso 1 e 2. Olha o que nos diz. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Irmãos, eu vos darei descanso, Mateus 11, 28. Esse descanso não é apenas físico, mas espiritual. Uma paz que transcende a circunstância, como o Salmo 23 descreve que o pastor que leva as suas ovelhas a pastagens tranquilas. E Jesus é o nosso pastor que nos guia a nossa alma a um lugar de repouso. Esse descanso é um alívio da culpa pelo pecado, a libertação da ansiedade, a segurança de estar nas mãos de Deus. Uma promessa de que em Cristo encontramos alívio para nossas cargas mais pesadas. Você não está cansado de levar as tuas cargas? Irmãos, o descanso em Jesus é único, porque vem de sua obra redentora. Na cruz ele carregou o peso de nosso pecado. Por favor, abra Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou a todas as nossas doenças, contudo, nós o julgamos culpado, castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido ou torturamos. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou, a paz caiu sobre ele. E, mediante as suas feridas, nós fomos curados. Irmãos, isso é interessante porque Cristo carregou o peso das nossas faltas. Cristo carregou o peso das nossas ansiedades. Hoje o mal do século, irmãos, é distúrbio de ansiedade, e isso é sério. O homem está doente na alma e não consegue resolver os seus problemas e suas dificuldades. Mas Cristo, irmãos, carregou o peso do nosso pecado. Você crê nisso? Você crê que ele carregou os seus pecados? E por que ainda você está com esse sentimento de culpa? Cristo garantiu a paz com Deus. É um mundo que oferece soluções temporárias, como férias ou distrações. Jesus nos proporciona um descanso eterno, que começa agora e se consumará na eternidade. E ele te faz um convite agora para confiar nele. Ele é suficiente para cumprir nossas necessidades mais profundas. E não adianta, irmãos, eu filosofar. Não adianta eu procurar soluções em muitos lugares. Hoje a tecnologia está aí, mas ela não soluciona. Os médicos estão aí. Eles conseguem curar as nossas enfermidades do nosso corpo físico. Tentam até curar as enfermidades da alma com medicamentos, mas não conseguem. O único que consegue, irmãos, dar um tratamento completo a todas as áreas de nossa vida para suprir as nossas necessidades mais profundas, irmãos, é Jesus. Ele, irmãos, é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos resgatou. É Ele que indicou o caminho para uma nova aliança com Deus. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que essa relação é uma via de mão dupla. Pastor, e como que eu posso fazer isso? Reserve um tempo diário para meditar na palavra de Deus e descansar na presença de Jesus. Confie nele que ele pode aliviar suas preocupações mais profundas. Nós precisamos entender isso. Você consegue, irmãos, entender que
basta cada dia o seu mal? Você consegue entender, irmãos, que nossas decisões fora da presença de Deus, fora do descanso do Senhor, vai nos trazer mais preocupações? Nós precisamos entender, irmãos, que Ele pode nos aliviar, mas quando nós não estamos dispostos a entender esse processo que começa no arrependimento, que em seguida tem a aceitação que nós somos necessitados de perdão através de Jesus Cristo, nos transformando de uma criatura indolente, insolente, cheia de maldade no coração, para algo maravilhoso, algo que Ele nos chama de filho de Deus. Nós somos ensinados a andar em veredas maravilhosas. Nós somos conduzidos a passos verdejantes como ovelhas do seu pasto. Que nesta manhã você possa entender que o processo de arrependimento, que o processo de aceitação de Cristo, que o processo de andar nos caminhos do Senhor está intrinsecamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus nos traz paz. E por que, irmãos, que nos traz paz? Porque o jugo de Jesus é leve. Por favor, abra Jeremias capítulo 6, versículo 16. O Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançarei paz e descanso para vós. Contudo, replicaste: não cremos nisso, não o seguiremos. Irmãos, qual é o bom caminho? Mateus 11, 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Um jugo na cultura agrícola, irmãos, é uma peça que unia dois bois, ou uma junta de bois, como é dito em Guarapuava, não é isso? Para trabalharem junto. O jugo de Jesus simboliza a sua liderança e discipulado, diferente dos fardos opressivos do legalismo religioso ou das expectativas mundanas. Você está entendendo isso, irmãos, que um jugo é uma canga? E pesado? Eu não sei quanto custa o peso disso, irmãos. Mas era feio de coisa pesada. Então, irmãos, as expectativas mundanas é pesada. O jugo do pecado é pesado. E vou te contar uma novidade que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. 3:23. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós estamos com um jugo pesado em nossas vidas. Mas Romanos 6:23 nos dá uma resposta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, o jugo de Jesus é leve, porque ele caminha do nosso lado carregando peso maior. Como Jeremias 16 diz: segui o caminho de paz, segui o caminho de descanso para a alma. Porque o jugo de Jesus implica em submissão à sua vontade, mas essa submissão é libertadora. Enquanto nós estivermos, irmãos, com as nossas opiniões próprias, enquanto nós estivermos com os nossos desejos terrenos, a nossa vida vai estar sobre um jugo pesado. E esse jugo pesado, irmãos, nos traz muitas decepções. Esse jugo pesado, irmãos, nos traz muitas complicações na nossa família. E hoje, irmãos, o mal do século é a famigerada depressão. Por quê? Porque nós queremos levar todo o peso do mundo em nossas costas. Por isso que eu digo, a igreja do século XXI é uma igreja, irmãos, que é uma igreja frustrada.
porque é uma igreja que ainda está como no final de Jeremias diz, nós o seguiremos. Você realmente nós estamos seguindo a Jesus? Ou nós estamos seguindo um conceito de homens? Sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro seguir Jesus é viver em sua vontade. Ele nos ensina com humildade e confiança, em vez de lutar sozinho, enquanto o mundo nos sobrecarrega com pressões para provar nosso valor, Jesus nos chama a aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. Seu jugo nos alivia, porque Ele está alinhado com o nosso propósito como filhos de Deus. Como está, irmãos, a sua vida? Está sobrecarregado? O próprio Senhor Jesus diz que basta cada dia. E nós estamos deixando isso? Irmãos, quais os testemunhos de vitória nessa área? Quais os testemunhos, irmãos, que nós temos dentro da nossa família sobre isso? Irmãos, um homem que tem preocupações, um homem que tem dificuldades de se relacionar com sua esposa, um homem que tem dificuldade de se relacionar com seus filhos, é um homem que está submisso às pressões e os valores do mundo. É um homem que está alicerçado a sua vida em preocupações. Pode até ter conhecimento de Cristo, mas se esse homem ele não tiver a noção, ele não tiver o entendimento que quem alivia a carga é Cristo, que nós devemos, Pedro fala que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Irmãos, eu digo para você, eu vivo isso. Pode estar a casa pegando fogo, eu digo, Deus está no controle. Às vezes tememos, às vezes tem o temor, irmãos, humano. Mas quando nós entendemos que quem está conosco é muito maior que os nossos problemas e nossas dificuldades, nós entendemos uma coisa, que Ele está no controle de nossas vidas. Não tome decisões, irmãos, irritado. Não tome decisões sobre julgos pesados. Entenda, irmãos, que o relacionamento com Deus, que o relacionamento íntimo com o Espírito Santo é o que nos define se nós somos de Cristo ou se nós não somos. Se nós estamos aqui preocupados com a nossa salvação, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde física, as duas coisas elas não andam separadas, irmãos. A nossa saúde espiritual, ela tem que estar tão boa como a nossa saúde física. Muitos cuidam só da sua saúde física. Muitos cuidam só do seu corpo físico, mas não cuidam do seu corpo espiritual. Irmãos, quais as áreas que você resiste? E sabe, irmãos, a principal área que nós resistimos é a liderança de Jesus. Quando nós resistimos à liderança de Cristo, pastor, mas como que nós resistimos a Cristo? Quando nós tomamos o controle de nossa vida espiritual. Quando nós deixamos o Senhor Jesus de fora, fica aí Jesus que eu domino a situação aqui, chá comigo. Comprometa-se, irmãos, a seguir o ensino específico dele. Como primeiro, confiar e perdoar e servir. Confiando, irmãos, que seu jugo verdadeiramente é leve. Irmãos, tem gente que anda arcado,
Tem gente que anda arcado aí de tanto peso, falta de perdão, falta de servir. E nós precisamos entender algo, irmãos, que quando nós não temos um compromisso com o Senhor Jesus em servir, nós não temos intimidade com Ele, mesmo estando dentro da igreja. Talvez você pense, não, pastor. Pastor, mas como que eu consigo entender isso? Como que eu estou servindo a Cristo ou estou servindo a mim mesmo? É fácil. Quando você deixa se subjugar por coisas mundanas. Coisas que não é de Cristo. Quer ver? Jogos, vícios, brigas, dissensões, maledicências. Quando você não segue os preceitos de Cristo, quando você não anda segundo Ele, irmãos. Eu sempre falo aqui, irmãos, que nós devemos ser semelhante a Cristo. Você é semelhante a Cristo? Em que nós somos semelhantes a Ele? Irmãos, tem um aspecto de Cristo que eu gosto muito, irmãos. Que é a mansidão de Jesus como modelo. Eu aprendo muito com isso, irmãos. Eu não tinha isso na minha vida. Moisés foi um homem mais manso da face da terra, né? Imagina, irmãos. Sabia disso ou não? Deus fala isso, não fala? Mas por que manso, irmãos? Mas pastor, Moisés ele viu o cajado, mas só vê isso. Mas não vê que ele se colocava entre Deus e o povo, né? Irmãos, o modelo, irmãos, de Cristo é o melhor modelo que tem. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Irmãos, ele esvaziou-se a si mesmo, manso e humilde de coração. Essa característica, irmãos, é a base do convite ao descanso. Sua mansidão não é fraqueza, mas a força controlada, como vemos nesse versículo que acabamos de ler em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8, onde ele humilhou-se para nos salvar. Ao aprendermos que Jesus somos chamados a imitar a sua humildade e confiança com o Pai. Nós nos esvaziamos de nós mesmos? Ou nós nos enchemos de orgulho? E não escutamos ninguém, não escutamos pai, não escutamos pastor, não escutamos liderança, não escutamos mãe, não escutamos professor. A quem nós estamos imitando? A palavra fala que nós temos que imitar Cristo. Ele nos humilhou-se, ele se humilhou-se para que nós fôssemos salvos. Você compreende isso? Ou você só compreende o que o mundo te fala? O que a internet te fala? O que os pastores de YouTube te falam? Ou você vive isso na prática? Somos chamados a imitar a sua humildade e confiança no Pai, que nos liberta da necessidade de controlar tudo e buscar uma validação do mundo. O problema, irmãos,
que hoje nós procuramos uma validação do mundo, uma validação do amigo de escola que não conhece o Senhor, que é ímpio. A quem nós estamos tentando agradar? Sabe, eu vejo uma grande contradição, né? Entre Jesus e a arrogância e a autossuficiência do mundo. Enquanto a sociedade pressiona a competir e a nos destacar, Jesus nos ensina que a verdadeira paz vem da vida em retidão com o Senhor Deus. Você compreende isso, irmãos? Que a nossa paz, ela vem do nosso relacionamento íntimo com Deus. Sabe quando está aquele momento que você não sabe o que fazer, o que 99% das pessoas fazem, elas vão tentar encontrar uma solução com o seu próprio braço de carne. Em vez de parar, respirar e dizer, Senhor Jesus, qual que é a tua vontade? Isso demonstra humildade, irmãos. E nos inspira descanso em Deus. Quando nós fazemos isso. Quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos colocando realmente toda a nossa confiança no Senhor. Depositei toda a minha confiança no Senhor. E Ele escutou o quê? O meu clamor. Salmo 40 diz isso. Quando nós colocamos a nossa confiança, irmãos, no Senhor, quando nós adotamos uma postura santa, quando nós adotamos uma postura de confiança, nós vamos encontrar alívio, longe para o nosso orgulho, o alívio do orgulho, o alívio da ansiedade que muitas vezes nos esgota. Muitas vezes isso nos esgota. Quantas pessoas hoje estão esgotadas? Quantas pessoas estão ansiosas? Quantas pessoas não conseguem ter uma boa noite de sono? Que Salmo 127 é maravilhoso nisso, né? Diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Duro vos se levantar de madrugada, comer pão de dores, aos seus ele prospera mesmo enquanto estão dormindo. Essa é a confiança que temos que ter. Irmãos, enquanto nós não entendermos isso, que o relacionamento com Deus é o início de uma humildade, é o início de você adquirir uma humildade, porque quando você tem um relacionamento com Deus profundo e específico, irmãos, você não controla mais, você não se controla mais. Por quê? Porque você vai confiar em Deus que emite a mansidão de Jesus. Você tenta controlar tudo. Pastor, como que você resolve as coisas? Eu deixo as coisas e se desenrolando conforme a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu pronto para tomar uma decisão, falei, opa, calma aí, vamos deixar que as coisas se ajeitem. E confusões, irmãos. E de repente, o Senhor abre as portas. Irmãos, eu vou te dizer algo para você. Que muitas pessoas no século XXI precisam de um descanso para a sua alma. Precisa de um repouso. Por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10. Sendo assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Irmãos, é maravilhoso isso, né? Jesus conclui dizendo, irmãos,
Em Mateus 11, 29. Acharei descanso para as vossas almas. Esse descanso, irmãos, é muito mais profundo do que um alívio. É a paz que restaura a nossa alma. Hebreus 4, 9 e 10 que nós lemos diz: repouso de Deus é a cessação de nossos esforços para ganhar salvação ou propósito para nossas próprias forças. Então, irmãos, o descanso em Deus é o seguinte: Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio em carros, como diz Davi. Eu não confio em cavalos, como diz Davi. Eu não confio nas minhas forças, mas eu confio em Ti, porque o propósito disso é para a salvação da minha alma. Sabe por quê, irmãos? Porque em Cristo nós encontramos descansos, porque Ele já completou a obra da redenção. Essa verdadeira obra nos liberta da culpa e das necessidades de ficar provando o nosso valor. E hoje, irmãos, nós somos costumamente levados a isso, a provar que somos. E muitas vezes nós entramos num caminho sem volta. Um caminho onde nós destruímos nossa família, um caminho onde nós conduzimos nossos filhos à destruição. Que nós precisamos entender algo, irmãos, que o descanso para a alma é um convite a confiar plenamente em Deus. Em um mundo que nos sobrecarrega de expectativas. Jesus, Cristo, nos chama a encontrar a nossa identidade nele. Um repouso não elimina os desafios da vida, mas nos dá uma paz que transcende as circunstâncias. Por favor, abra Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, ao descansarmos em Jesus, somos renovados para viver com propósito, sabendo que Ele carrega o nosso fardo. Isso chama-se intimidade com Deus. Irmãos, isso é para quem tem intimidade. Esse descanso é para quem tem intimidade. Irmãos, eu sempre falo aqui que você não é obrigado a servir Jesus. Não somos obrigados. Eu vejo as pessoas tentando justificar os seus delícias com Deus, culpando muitas vezes a Bíblia, culpando muitas vezes homens. Por que segue homens se a Bíblia ensina que nós devemos seguir Jesus? O problema, irmãos, é que nós não queremos o fardo de Cristo. Porque esse fardo leve de Cristo significa renúncia. Esse fardo leve de Cristo significa nós deixarmos o controle. E nós não queremos deixar o controle. Irmãos, eu aprendi isso muito cedo. Que quem controla é o Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte, irmãos? É identificar o que nós estamos fazendo para a validação ou controle. Se nós queremos ter o controle de tudo, entregue a Deus a oração e confie que o descanso de sua alma está em Cristo Jesus. Sabe? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, irmãos, entender que o convite de Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, é uma promessa de esperança em um mundo que está exausto. Ele nos chama para vir a Ele. Ele não nos chama para a derrota, Ele nos chama para descanso. Tomar o seu jugo leve, o mundo coloca um peso em nossas costas. E aprender com sua mansidão e receber a paz em nossa alma, em uma sociedade marcada por ansiedade e esgotamento. Jesus oferece uma paz que o mundo não pode dar. Que possamos responder a esse convite hoje, entregando nossos fardos a Ele e confiando em sua liderança. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso de aproximação do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida.
Não seja ansioso, não seja preocupado, seja responsável. Sabe, a igreja fica discutindo muito bobagens, fica discutindo corte de cabelo, fica discutindo dízimo, fica discutindo namoro, fica discutindo tudo. Mas não discute intrinsecamente se eu estou servindo Deus ou não. Não discute em sua alma se essa alma está pesada e sobrecarregada. E hoje eu te desafio a pensar nisso. Hoje eu te desafio a entregar teu caminho ao Senhor e confiar nele, e no mais ele fará. Pense nisso. Resgate isso. Resgate teu relacionamento com Deus. Aí você vai começar a frutificar em todas as áreas da sua vida. Quando você encontrar um equilíbrio, entre o seu relacionamento com Deus e o equilíbrio de cura na sua alma, todos os teus traumas serão absorvidos pelo Senhor. Por quê? Porque a carga maior é dele. O castigo que nos faz, as paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos curados. Pensa nisso. Pensa como está a sua vida e como ela pode melhorar. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê uma boa semana para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi ministrada, Senhor, e te pedimos a tua graça, que nós possamos entendê-la, guardar no nosso coração e praticar. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vida que está aqui presente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.